graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem me dado todos esses dias de domingo aqui para estar expondo a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos aqui presentes. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e eu peço que o Espírito Santo possa abrir-lhes o entendimento para que ele possa revelar-lhes a palavra de Deus. Para mim também é um privilégio e uma bênção muito especial estar me dirigindo àqueles ouvintes que nos acompanham semanalmente através do YouTube. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês, agradeço por estarem acompanhando a série de exposições bíblicas no livro do Apocalipse e eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, deixe um comentário aí para nós irmos interagindo, para que o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês também. Eu peço que vocês compartilhem aí com seus irmãos em Cristo, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar outras pessoas também, assim como abençoou a cada um de vocês. Eu falo com você que é novo também, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito, clique aí na barrinha de inscrições aí debaixo do vídeo e clique no sininho das notificações para que você fique inteirado de todos os novos sermões que no decorrer deste ano vamos estar aí publicando em nosso canal e para que você assim seja abençoado também. Agradeço por sua audiência e espero que você deixe aí o seu comentário, o seu like ou o seu dislike para que assim nós possamos ir interagindo e eu também, assim como o YouTube, possa ir entendendo que esses sermões estão sendo relevantes para vocês também. Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, lhes abençoe grandemente. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 12, de versículo 1 até o 6. Então nós chegamos aqui já à primeira perícope do capítulo 12 do livro das Revelações. Então, capítulo 12 do livro do Apocalipse, do versículo 1 até o 6, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis, um dragão grande e vermelho como fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, com meses aí que são lunares, de 30 dias. Amém? Até aqui, lemos as Escrituras Sagradas e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente. Mantenha sua Bíblia aberta e siga acompanhando comigo a exposição do texto bíblico. Então nós chegamos aqui ao meio do livro das Revelações e agora inicia-se uma nova fase no livro do Apocalipse. Não existe aqui, meus irmãos, conexões entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Portanto, a partir de agora, começa-se uma nova etapa no livro do Apocalipse.
Do capítulo 1, meus irmãos, até o capítulo 11, fazendo aqui uma retrospectiva de tudo que nós já vimos, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós estivemos vendo aí a igreja sendo perseguida pelo mundo. Só que agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 21, nós vamos encontrar aí Cristo e a igreja não sendo perseguidos pelo mundo, mas sendo perseguidos pelo dragão, pelo próprio diabo, o Satanás. Trata-se do desfecho de uma guerra espiritual antiga, onde Satanás há milênios ele vem tentando atrapalhar os planos do Messias, e em todas as suas tentativas ele falhou e foi revelado como um perdedor. E dentro do livro do Apocalipse, ao decorrer das exposições aí, nós vemos que todos os embates que o diabo teve, principalmente contra a igreja, ele perdeu. Porque Jesus ele disse, lá em Mateus, no capítulo 16, para Pedro e os demais apóstolos que ali estavam, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. De modo que o diabo ele pode levantar falsos profetas, ele pode levantar falsos mestres, pseudo-pastores, com ensinos equivocados, com mestres hereges, trazendo um alimento que não é alimento para as ovelhas. Só que em todas as vezes que o diabo se levantar com heresias, com falsos ensinamentos, ele vai se levantar para cair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já são mais de 2000 anos de história e a igreja continua de pé, a igreja continua lutando pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então o diabo é revelado como um perdedor e Cristo e sua noiva, sua igreja, são apresentados aí como vitoriosos. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito dessa perícope, ele diz algo interessante aqui e eu quero compartilhar com vocês. Na situação humana, tal como a história cristã interpreta, há duas figuras que ocupam o centro da cena, dentro da história aí da fé cristã. Uma é o homem, criatura caída e envolto em pecado, sempre sob o ataque dos poderes do mal, mas sempre lutando para nascer a uma nova e superior forma de vida. Então, o primeiro personagem que o William Barclay destaca aqui dentro do contraste aí dessa guerra espiritual é o ser humano diante de Deus como criatura caída e envolta no pecado. Depois ele vai falar do segundo personagem. A outra é o poderio do mal, que busca a cada momento a espreita sua oportunidade para cumprir os seus nefastos desígnios, que sempre faz tudo o que pode para frustrar o anelo, ou seja, o desejo de superação do homem. Esta luta teve sua culminação na cruz. E eu já vou explicar para vocês por que Jesus ele botou um ponto final nessa guerra ali na cruz. Jesus ele colocou um fim nessa guerra espiritual ali na cruz, onde ele mostrou que não são com nossos esforços humanos que nós vamos vencer essa batalha, que vamos vencer o diabo e o pecado. Quem venceu foi ele ali na cruz do Calvário. Abra comigo em Hebreus no capítulo 2 e versículo 14. Esse é um texto aqui base para essa doutrina de que Cristo venceu o diabo e os poderes malignos ali na cruz do Calvário. Houve uma ruptura ali com o pecado, com o diabo e com a morte. Ali quando ele exclama que está consumado. Veja o que diz aqui Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, por sua entrega, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele destruiu a morte, destruiu o pecado e destruiu o diabo ali na cruz. Ali foi um ato definitivo, um ato consumado. A Bíblia chega a dizer, aqui em Colossenses, no capítulo 2, abra comigo em Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus ele triunfou dos principados e potestades ali na cruz. Vejam bem o que diz aqui, Colossenses capítulo 2, de versículo 13 até o 15.
A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravou-o na cruz. Então ele pegou todo o nosso pecado, ele pegou todo o nosso sofrimento, toda a nossa queda que estava sobre nós aqui, toda a depravação que estava sobre o ser humano, colocou sobre ele e encravou ali na cruz. E ali ele venceu o pecado e a morte. E o apóstolo Paulo ele diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ele despojou, ele venceu o inimigo, os principados e as potestades ali na cruz. Essa guerra espiritual foi culminada ali, onde o Senhor Jesus ele nos mostra que quem vence essa batalha espiritual não somos nós como seres humanos, não somos bons o suficiente para vencermos essa guerra, mas se nós entendermos que Ele é o nosso sustentador, que Ele é o nosso protetor, com certeza nós vamos vencer. Siga comigo aí o nosso texto, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então João ele vê um grande sinal aí no céu, uma mulher com dores de parto, com ânsias para dar à luz. Primeiramente, esta mulher ela foi identificada aí com o povo de Israel, o povo escolhido, que daria origem ao Messias, de acordo com Miqueias, no capítulo 5 e versículo 3. Só que à medida que o texto bíblico foi se desenvolvendo posteriormente, ela foi identificada com o Israel ideal, a igreja, o povo de Deus em sua totalidade, o corpo de Cristo formada por judeus e por gentios. Portanto, a minha proposta é que essa mulher tipifica ou representa a igreja, o Israel ideal. Deste modo, entendo que a interpretação mais plausível para essa mulher é que trata-se da noiva do Cordeiro, perseguida pelo inimigo de nossas almas desde o primeiro século até os dias atuais. Então, a resposta mais plausível para o que representa esta mulher aqui de Apocalipse, capítulo 12, que está com ânsias de dar à luz, é que se refere à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mulher ela tem uma coroa com 12 estrelas, o que primeiramente podemos definir aqui que representa que ela é vitoriosa, por isso que tem uma coroa com 12 estrelas. E as 12 estrelas também pode fazer referência aos 12 apóstolos, que são a coluna e o baluarte aí da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São os ministérios que trouxeram a base da igreja do Salvador. Então ela é uma mulher vitoriosa e sua vitória é completa, porque o 12 é um número dentro do livro do Apocalipse que se refere à completude, à perfeição. Ela aparece vestida de Cristo, o sol de justiça, e o seu brilho não vem dela mesma, mas o seu brilho vem da unção do Espírito Santo e do conhecimento que ela tem da palavra de Deus. É com essa luz que ela dissipa as trevas que se encontram neste mundo caído e totalmente depravado. Por isso, queridos amigos, ouçam e entendam o que eu vou falar agora. Para nós nos tornarmos essa igreja ideal, aí, essa igreja vitoriosa, descrita aqui pelo apóstolo João, temos que ter fervor espiritual, devoção a Cristo, amor e fome pela palavra de Deus, um desejo ardente de conhecer mais e mais da bendita palavra de Deus, a revelação que Ele nos deu. Então é um princípio que eu trago para vocês aqui. Vocês têm esse discernimento que vocês têm que ter o desejo pela palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus. É tempo de refletirmos.
no que nós estamos colocando a nossa atenção. O Senhor Jesus Cristo está voltando e Ele pede de nós que nós nos apliquemos ao estudo e ao conhecimento da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Diz as Escrituras que se fosse possível o diabo enganaria até os eleitos, mas não é possível porque a palavra de Deus está revelada para nós e cabe a nós estudarmos essa palavra, nos debruçarmos nela, nos afadigarmos com essa palavra. Então, para sermos essa igreja que vence o pecado, o mundo e o diabo, Cristo tem que nascer, Ele tem que ser formado em nós, o seu caráter tem que brilhar em nós, tem que ser moldado em nossas vidas, temos que viver como se Ele vivesse em nós. E aqui é outro princípio que a Escritura nos apresenta. Reflita sobre sua vida. Você tem vivido como se Cristo estivesse vivendo em você? Você tem vivido como se o Cristo estivesse tomando posse da sua vida? Você tem vivido como se o Cristo tivesse nascido em você? De modo que quando olham para você, estão vendo o próprio Cristo? O apóstolo Paulo, em Gálatas 2,20, ele dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já tem essa capacidade de dizer que já não vive mais você, mas é Cristo que vive em você? Você tem passado a mensagem do Evangelho através da sua vida? Você tem comunicado a palavra de Deus através dos seus atos? Ou você tem envergonhado a palavra de Deus? Ou você tem envergonhado a pessoa do Cristo? É necessário nos confrontarmos, é necessário analisarmos as nossas vidas e percebermos a quem nós estamos adorando. Estamos adorando um líder religioso ou estamos adorando a Cristo revelado na palavra de Deus? Eu não estou aqui para levantar a bandeira de uma religião. Eu não estou aqui para levantar a bandeira de uma igreja. Eu estou aqui para levantar a bandeira do reino de Deus. Toda igreja que tem um compromisso com a palavra de Deus, que é uma igreja bíblica, que prega o fundamento dos apóstolos e profetas, essa é a igreja verdadeira. Não existe uma igreja verdadeira, existe o corpo de Cristo, que está espalhado aí em várias igrejas. Em palavras mais claras, Cristo tem que brilhar em nós. O mundo, quando nos observar, tem que ver a Cristo. É isso que você tem que analisar. Quando o mundo está olhando para você, ele percebe o Cristo ressurreto, nascido na sua vida? Ou você está expressando outra coisa? Você está expressando a sua natureza caída? É necessário você observar quem está entronizado no trono do seu coração. Versos 3 e 4 diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho como fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então João aqui ele descreve o diabo como um terrível dragão vermelho como fogo. A palavra grega que aparece aqui é a palavra pirros, vermelho ardente, é a mesma palavra que ele usou no capítulo 6 e versículo 4 do livro do Apocalipse, para descrever o cavaleiro que representa as guerras e a devastação na abertura do segundo selo. Portanto, João usa a mesma cor para descrever o ódio e a ferocidade que Satanás virá para cima de Cristo e sua igreja na perseguição final contra os eleitos nos últimos 3 anos e meio do período tribulacional. Por isso o inimigo persegue e tenta devorar o Cristo que está nascendo na noiva. Ele vai tentar abortar o novo nascimento aí na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele falhará. Ele vai usar de todas as ferramentas para tentar enganar a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazer com que ela negue o Cristo revelado nas Escrituras, para tentar fazer que ela negue a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, mas ele falhará. Ele vai usar movimentos políticos déspotas. Ele vai usar aí falsos profetas, como eu já disse anteriormente. Ele vai usar falsos mestres
pseudo-pastores, pseudo-apóstolos. Ele vai usar todo tipo de engano e de masmanhas. Ele vai usar todas as ferramentas que ele tiver para tentar enganar a você e tentar enganar a mim. Ele vai tentar se parecer com o Cristo, porque ele vai sentar no trono de Deus, dentro do templo de Deus, tentando parecer Deus. Ele vai ostentar-se como sendo o próprio Deus. E nós temos que estar alertas para não sermos enganados. Porque desde o primeiro século, homens vêm tentando sentar na cadeira do Deus Todo-Poderoso, tentando se parecer o verdadeiro Cristo, tentando tomar o lugar de Cristo. Mas eu digo para vocês, todas essas tentativas foram falhas. Satanás aqui é descrito como um monstro mitológico. Esse dragão vermelho aqui pode ser equiparado no Velho Testamento com o Leviatã. Um dragão vermelho, cor que denota o seu vício mortal e a sua natureza destruidora. Aqui em Apocalipse, João chamou este demônio, o diabo, o Satanás, de Abaddon ou Apolion. Eu não sei se vocês se lembram, um é o nome em hebraico e o outro é o nome em grego. E tanto um quanto o outro representam apenas uma coisa, o destruidor. Jesus em João 8,44 chamou o diabo de mentiroso, de pai da mentira e de homicida, porque ele teve o desejo assassino desde o princípio. O fato do dragão ter 7 coroas, ou 7 diademas na sua cabeça, isso aí representa 7 impérios que já tiveram no mundo. 6 impérios e o 7º é um futuro. O primeiro império que é apontado aqui é o Império Egípcio, o segundo a Assíria, o terceiro Medo-Persa, o terceiro Babilônia, o quarto Medo-Persa, o quinto Grécia, o sexto Roma e o 7º futuro império do Anticristo. Todos esses impérios foram dominados pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. E o governo do Anticristo será a mesma coisa. O último império que será governado pelo Anticristo será uma confederação de 10 impérios, de 10 nações. Veja Apocalipse 13, versículo 1, diz assim, vi emergir do mar, ou seja, do meio das nações, uma besta que tinha 10 chifres, que são 10 reis, 10 presidentes e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E no 17, versículo 2, no 17, versículo 12, vem a explicação. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então aqui esses 10 reis aí, que representam essas 10 confederações que estará dividido o governo do Anticristo, representam 10 presidentes que darão a sua autoridade à besta, darão a sua autoridade ao Anticristo. E em Daniel, no capítulo 7, e versículo 23 ao 25, nós encontramos o profeta Daniel muitos anos antes do apóstolo João, já profetizando a respeito disso. Prestem bem atenção no que ele diz aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 23 até o 25. E diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E aqui o profeta Daniel nos dá mais um pouco de informações a respeito do que é que o diabo estará fazendo. Ele tentará mudar os tempos e as leis, e quando fala de mudar os tempos e as leis, está falando que ele vai tentar mudar a palavra de Deus, ele vai tentar mudar o significado do que aqui está revelado.
Ele vai tentar dar um significado diferente do que a proposta bíblica define, e desta forma criará uma igreja no mundo aí que será pior do que o catolicismo romano. Será aí uma igreja déspota, uma igreja tirânica, uma igreja sectária, uma igreja que não vai permitir que se adore outro Deus além do anticristo. E aqui também é definido que nesse período, meus irmãos, os santos são entregues nas mãos da besta. E são entregues na mão da besta para persegui-las. E mais uma vez vemos novamente o quadro da igreja sendo perseguida pelo anticristo no final da grande tribulação. Então fica claro que aqui este conflito ou guerra espiritual está chegando ao seu fim. O fim para nós, porque o fim, Jesus Cristo, ele já definiu ali na cruz do Calvário. Ele definiu que o diabo, ele é um perdedor. E não importa o que ele tente fazer contra a igreja, ele sempre vai falhar. Em suma, o dragão que João descreve aqui, ele é o diabo. Ele mesmo explica quem é esse dragão aqui no versículo 9 do capítulo 12. Acompanhe comigo aí o versículo 9 do capítulo 12. Ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E no capítulo 20, versículo 2, ali é definido que o diabo vai ser amarrado por 1000 anos, ele vai ficar preso ali por aquele anjo que vem com aquela corrente e tem a chave do abismo. E desta forma, João descreve aqui quem é o dragão, ele descreve que é o diabo, o inimigo de nossas almas, representado como essa besta mitológica aí, que eu poderia dizer que é o próprio Leviatã, como essa besta com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas, números simbólicos que revelam aí a sua fúria impetuosa que o inimigo virá contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a sua fúria impetuosa que ele virá contra o mundo, como esse governador usurpador que ele é. Quando Adão ele caiu em pecado, ele perdeu o direito de governar toda a criação, e é aqui que esse maldito dragão ele entra em cena, e aqui ele passa a ser conhecido como o príncipe deste mundo. E se você voltar um pouco atrás aos evangelhos, no capítulo 12 de João, nós vamos encontrar que Jesus falando que o príncipe deste mundo ele já foi expulso. Quando que foi dada a ordem de despejo para ele? Na cruz do Calvário. E aqui em João, no capítulo 12, versículo 31, diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E no capítulo 14, versículo 30, também diz algo mais a respeito dele aqui, ó, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Só que no capítulo 16, do versículo 8 ao 11 do Evangelho de João, Jesus disse que ele havia enviado o Espírito Santo, ou que ele enviaria o Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó. A partir do versículo 8, ó, falando do Espírito Santo, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo, ele recebeu a ordem de despejo na cruz, ele foi julgado, ele foi expulso ali na cruz do Calvário. E quando os nossos irmãos presbiterianos dizem que o diabo está amarrado, eles dizem nesse sentido, porque ali na cruz foi decretada a vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, deste modo, devemos entender que o diabo ele já está condenado. E o Simon Kistemaker, ao comentar esses versos, ele vai dizer algo assim, ó, a respeito disso. Ó. O dragão domina o mundo, governando impérios globais, autoridades principais, movimentos políticos e ideias filosóficas. Então vocês podem perceber, como eu já tinha dito anteriormente, o diabo agindo na política,
O diabo agindo no meio dos governantes do mundo, o diabo agindo no meio dos filósofos. Homens que ficam discutindo questões básicas da vida e refletindo. Ele está agindo na filosofia, na sabedoria humana. E desta forma, meus queridos, só podemos ver uma coisa aqui. Só podemos enxergar uma coisa, que este mundo caído e depravado, ele é regido e governado pelo diabo. É governado por Satanás. É ele que cega os incrédulos para que não vejam a verdade. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele chama o diabo de Deus deste século. E ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a verdade. Então percebam, meus irmãos, que só os incrédulos serão enganados, só aqueles que não desejam compreender a profundidade da riqueza de Deus que está revelado nas Escrituras, só aqueles que não amam a palavra de Deus e não prosseguem em conhecer mais e mais dela. Essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus são as pessoas que já estão enganadas pelo diabo. Podemos olhar para a Europa, mais precisamente ali em Londres, na Inglaterra. Inglaterra foi o berço do cristianismo durante muito tempo, onde nossos irmãos ali, George Whitefield, John Wesley e também o saudoso Charles Spurgeon pregaram e edificaram a igreja. Só que agora muitos dos jovens que nasceram nesse período, nos últimos 200 anos, nós podemos dizer, eles não conhecem nada a respeito do cristianismo. As igrejas estão morrendo na Europa. Como eu disse anteriormente em outras exposições, igrejas estão se tornando bares ali, outras se tornando boates e ainda, para culminar, templos muçulmanos estão tomando o lugar das igrejas cristãs tradicionais que ali tinham. E desta forma o povo tem se afastado de Deus. Essa morte espiritual está descendo para a América do Norte. E se nós não nos cuidarmos, vai descer para a América Latina e para o Caribe. Muitos vão se afastar da palavra de Deus, a apostasia vai aumentar. Muitas pessoas vão negar a fé, mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você não vai morrer espiritualmente. E os versos 5 e 6 diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Esta perícope se encerra nos mostrando que ainda que o diabo seja audacioso, meus irmãos, e venha com toda a sua fúria contra nós, nós vamos vencer, pois aqui é descrito que Cristo e a igreja vencem o cruel ataque do diabo, o cruel ataque do inimigo. Cristo proclamou a sua vitória na sua morte na cruz, sua sepultura, ressurreição e assunção ao céu. E por fim, ele ratifica a sua glorificação, a sua vitória, como eu disse, em sua assunção ao céu. E a igreja é protegida em um lugar seguro, que aqui foi chamado de deserto. De todas as formas, a igreja é protegida contra a astúcia do diabo, alguns passando pela morte e outros vencendo a morte. E em tudo isso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será glorificado. Nem todos vão morrer na grande tribulação, meus irmãos. Nem todos vão ter que entregar as suas vidas para morrer. Mas uma coisa você, como cristão, tem que entender. Você tem que estar preparado para entregar a sua vida pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se assim for necessário. Certa feita, ouvia o pastor Cláudio Duarte falando a respeito desta questão e ele dizia o seguinte: muitas vezes nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que fazer o que é necessário, não o que nós queremos. Porque quando você faz o que você quer, você é escravo. Agora, quando você faz o que é necessário, então você se libertou. E desta forma nós temos que entender, meus irmãos, que se for necessário entregarmos as nossas vidas por amor do Salvador, nós temos que entregar, assim como Ele entregou a sua vida por nós. E com isso, eu posso concluir
com algumas lições a mais que nós aprendemos com esse texto glorioso. Esse texto nos traz à memória, meus irmãos, que nós estamos aí em uma guerra espiritual que é terrível, e essa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. A nossa guerra é contra os poderes malignos que estão manifestados aqui nessa terra caída, os poderes das trevas presentes neste mundo caído e totalmente depravado. Um mundo que a cada dia tem se afastado do Criador, um mundo que a cada dia tem se corrompido no seu pecado e tem se afundado mais e mais, um mundo que tem invertido os valores, um mundo que em certos lugares está sendo proibido de usar os termos marido e esposa, já não se pode falar mais, um mundo onde o pecado está afastando as pessoas do Criador, um mundo onde o inimigo de nossas almas ele vem batendo implacavelmente, tentando nos derrubar, onde Satã com seus ardis e setas inflamadas tenta insistentemente nos derrubar. E diante de textos como esse, eu sempre vou lembrar de minha mãe. Desde criança eu ouvi ela dizer para mim, ela falava: Álvaro, eu sei que nós passamos por muitas lutas aqui nesta terra, mas você tem que entender uma coisa. Isso tudo aí é o diabo se levantando, tentando derrubar a igreja. Mas não se esqueça disso, meu filho. O diabo ele se levanta para cair. E essa frase de minha mãe fica ecoando em minha mente todas as vezes que eu me debruço nas Escrituras. Eu vejo o diabo como um ser derrotado, um ser caído, um ser que jamais poderá voltar para a presença de Deus. Porque quando ele ali se rebelou contra o Criador, ali ele dançou. Ali ele já não pode mais voltar para a presença de Deus. Aqueles que caíram com ele, muito menos, de modo que os anjos que caíram ficarão eternamente caídos, e aqueles que permaneceram com o Criador estarão eternamente com o Criador. Então, o diabo ele vem tentando nos levar a pecar, ele vem nos tentando que nós possamos negar a palavra de Deus, só que por outro lado, meus irmãos, o Espírito Santo do Criador que habita em nós, nos leva a buscar a Deus, nos leva a nos debruçar nas Escrituras e estudar a palavra de Deus. Se por um lado o diabo ele vem batendo implacavelmente, se por um lado o diabo vem tentando nos derrubar, ele vem se levantando para cair, por outro o Espírito de Deus que habita em mim e cada um de vocês nos leva para a palavra de Deus, nos leva para as Escrituras, nos leva a entender a palavra de Deus e nos leva a viver a palavra de Deus. Então o Espírito que habita em nós nos orienta a buscarmos a Deus, mas o corpo mortal ele tem o seu desejo voltado apenas para o pecado. E nós, como cristãos, nós devemos entender, meus irmãos, que com armas humanas, como eu disse ao princípio, jamais poderemos vencer o diabo com seus ardis. É necessário orarmos mais, nos devotarmos mais, ler e observar e interiorizar a palavra de Deus, para que essa palavra possa ser viva e eficaz dentro de nós. Então leia, absorva e interiorize a palavra de Deus, pois sem ela jamais vamos vencer essa guerra espiritual e jamais vamos conseguir vencer o diabo com todos os seus ardis sujos, com a sua astúcia. Então viva a palavra, esteja alerta, coma a palavra, estude a palavra de Deus para que você não seja enganado, sabendo que Jesus Cristo ele é o nosso Senhor e que Ele está no controle de tudo. Aqui nesta terra, eu sei que a batalha ela é tensa e é dolorosa. Muitas vezes acontecem coisas que nós não queríamos que acontecessem. Amigos nos abandonam, familiares nos abandonam, pessoas que nós confiávamos nos abandonam. Mas saibam que Cristo jamais vai te abandonar, Ele sempre vai estar contigo. Coisas terríveis acontecem aqui nesta terra. Pessoas são vendidas como mercadorias. Homens maus parecem que estão avançando a cada dia, mas saiba que Cristo está observando tudo. Cristo tem tudo sob controle. E nós temos que ser mais humildes e entender que não temos superpoderes, que as nossas armas não vêm de nós mesmos, as nossas armas vêm da unção do Espírito Santo e da Palavra de Deus.
E nós devemos entender o quão fracos e pecadores e carentes do Espírito Santo nós somos. Por isso clame e peça por unção do Espírito Santo, e Ele sarará as tuas feridas. Mas você tem que entender o quão fraco e pecador você é. E cantar como os irmãos do Projeto Sola. Aceita um pecador, Senhor. A tua ira santa eu mereci, mas eu estou aqui, Senhor, com o coração aberto, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim. E por fim, a solução virá, mas seja humilde e reconheça sua fraqueza. E entenda o quão fraco e pecador você é e o quão necessitado de Cristo você é. E Ele cuidará de absolutamente tudo. Em Efésios, no capítulo 6, de versículo 10 ao 18, o apóstolo Paulo ele nos ensina como é que nós vamos vencer essa batalha. Ele diz assim, no capítulo 6 da carta aos Efésios, do versículo 10 até o 18, e diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então se fortaleça no Senhor, meus irmãos, e na força do seu poder, se alimente com a palavra, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo caído, meus irmãos. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, e esteja fundamentado na palavra, meus irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós devemos entender que a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus e no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só assim essa fé vai poder fazer com que nós fiquemos aí inabaláveis de pé diante dessa guerra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E sabe, meus irmãos, o que é estar em espírito de oração? É você estar orando a toda hora, a todo momento. Não basta só dobrar os joelhos, estar orando na mente, estar falando com o Senhor e intercedendo por seus irmãos, intercedendo por este povo que a cada dia também tem se afastado de Deus e se afastado da palavra de Deus. E por fim, nesta perícope nós vimos aí que a igreja ela foi levada para o deserto e ali ela foi sustentada por 3 anos e meio, ali no período final da tribulação. E eu quero dizer algo para vocês que muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de olhar para o deserto com um olhar negativo e pensar que o deserto é uma desgraça que vai cair sobre a vida do crente, que o deserto é algo que tem relação com calamidade. Mas saiba, os heróis da fé, eles foram aí preparados no deserto. Moisés foi preparado no deserto para ser o libertador do povo de Israel. Elias, ele foi preparado no deserto para ser um profeta no meio de um povo herege. E também eu posso citar aqui o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi preparado no deserto para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. O deserto nos ensina, meus irmãos, que Cristo é o nosso provedor, que Ele é o nosso sustentador. No deserto aprendemos a depender somente dEle e entender que a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito Santo de Deus. É quando somos provados, é quando passamos por um deserto, é que entendemos que Cristo é o nosso provedor. E nós entendemos que dependemos apenas dEle, sabendo que Ele irá prover tudo o que nós necessitarmos para atender aí todas as nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Mas primeiro nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso sustentador, o nosso provedor.
E deste modo, o deserto é um lugar temporário onde Deus nos prepara para servi-lo, meus irmãos. Sabendo que a nossa morada eterna não é no deserto e nem neste mundo caído e depravado pelo pecado. A nossa morada eterna é ao lado do Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que passar pelo deserto para assim nós nos identificarmos com o sofrimento que o Criador passou aqui há mais de 2000 anos atrás. O deserto pode até ser um lugar onde nós somos provados, onde nós somos tentados aí, onde passamos por lutas e provações. Olhe para o texto de Mateus capítulo 4, Jesus foi provado e foi tentado no deserto, mas é nele que nós entendemos quem é o nosso provedor e quem é o nosso sustentador. Então reflita sobre esse princípio. Você está passando aí pelo deserto, assim como eu passo pelo deserto muitas vezes em minha vida. Passo por provações, passo por tormentos, passo por coisas que não queria passar, passo por humilhações dos homens. Mas eu digo uma coisa para você, em tudo isso eu estou tentando, lutando para dar graças a Deus, porque eu entendo que o meu provedor, o meu sustentador é Jesus Cristo. Então, queridos amigos, diante de tudo isso devemos entender que sim dá para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que o mundo esteja caindo aos pedaços, ainda que o mundo esteja em um completo caos. Se você sabe, se você entende que Jesus Cristo é primeiramente o teu provedor, o teu protetor e o teu sustentador, sim dá para glorificar o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, eu quero trazer uma palavra para você que ainda não teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que não teve um encontro genuíno com o Salvador, eu tenho uma palavra para você. Saiba, meu amigo e minha amiga que me ouve nestes momentos, que você só terá solução para a sua dor, para o seu sofrimento aqui nesta terra, aqui nesta vida que muitas vezes parece um deserto seco e sem vida, quando você entender que Jesus Cristo é o teu provedor. Você só encontrará a solução quando você entender que Jesus Cristo é o seu provedor e o seu sustentador, o teu protetor e o principal, ele é o teu redentor, ele é o teu libertador. Então você só vai ter a solução para a tua dor, para o teu sofrimento, para esse deserto que se encontra aqui neste mundo, quando você entender que o Criador, Jesus Cristo, é o teu protetor, o teu provedor e o teu sustentador. E como dito, o principal, ele é o teu redentor. Ele tomou os meus e os teus pecados, o castigo que era nosso caiu sobre ele, e ali no madeiro, ali na língua grega, ele exclamou, tetelestai, está consumado. E como diria aquele velho cântico da harpa cristã, ele dizia que depois da cruz, ele te dá a oportunidade de escolha. E o cântico ele diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. A oportunidade de libertação é hoje, meus irmãos. A libertação que Cristo liberou ali na cruz do Calvário, a oportunidade Ele está dando agora, enquanto pregadores genuínos continuam pregando o Evangelho. Então, se escolheres a Cristo, terás a vida, e terás a vida em abundância. Mas se a morte, mas se não, morte em um eterno deserto de dor e ranger de dentes, ali no lago de fogo, no inferno. Esta escolha vai definir o teu futuro eterno. E por isso, meu amigo, minha amiga, que me acompanha semanalmente aí no YouTube, eu digo para vocês, reflita sobre esse princípio. Entenda que Jesus Cristo está te dando a oportunidade de escolha. Ele está te chamando por sua graça irresistível e está dizendo que você tem que se humilhar na presença dele, reconhecer o quão pecador você é, pedir perdão por seus pecados e entender que ele é o teu protetor, o teu sustentador e o teu soberano. Então, reflita sobre isso e você terás um resultado pleno na sua vida. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.